Bom dia. Estamos no último estudo de Jó. E como já aprendemos tantas coisas, por exemplo, já aprendemos que o sofrimento que Jó passava e nós passamos nem é sempre a condenação do nosso pecado, às vezes pode ser, às vezes não pode ser. Às vezes, e muitas vezes, é simplesmente Deus enviando coisas na nossa vida que ajuda a gente a olhar para Ele e confiar nele e não na própria intelecto, força, sabedoria da gente, mas confiar mais nele. Às vezes é uma provação para que a gente possa crescer na fé. Nós entramos no Jó, capítulo 40, e vamos até o final do livro, mas só destacando algumas coisas que podem ajudar a gente no nosso crescimento espiritual. A declaração-chave está no capítulo 40, verso 8 de Jó, onde fala: porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Deus está perguntando, Jó, na sua tentativa de encontrar respostas para o seu dilema, você realmente está fazendo o quê? O Jó agora está tentando justificar-se, em vez de confiar no Senhor. Como Jó agora vê tanto Deus quanto a si mesmo, como é a sua reação? Nos versículos 5 e 6 de Jó 42, ele fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós vimos a realidade de Deus, paramos de nos exaltar, paramos de nos elogiar e vemos a grandeza do Senhor. O esboço do livro, deste capítulo 40, versos 6 até 41, 34, nós vimos várias coisas. Nos versos 6 a 14, podemos ver que Deus está desafiando a Jó para tomar seu lugar. Está falando tudo bem, Jó. Vamos ver as posições trocadas. Você agora é Deus. Como é que você ia agir? Qual é a sua força? Como o Behemoth, que vamos ver mais tarde, Leviatã, o seu poder está descrito do Leviatã no capítulo 41, verso 1 a 11, a sua descrição também no mesmo capítulo, versos 12 a 34, e vamos ver mais sobre esses animais verdadeiros que existiam na época de Jó. Nós vimos a resposta de Jó no capítulo 42, versos 1 a 6, e também a conclusão do livro no capítulo 42, versos 7 a 17. Nós vamos ver os três amigos de Jó são repreendidos, versos 7 a 9, e nós vimos que os postes de Jó são restauradas em dobro de tudo. É uma coisa maravilhosa. Tudo bem, nós passamos provações, mas a bênção de Deus sempre é predominante, sempre está aí, e Deus abençoe. O resumo do livro: Deus não se contenta em deixar essa discussão com Jó apenas admitindo sua própria que ele não é capaz. Jó só fala, eu fico silencioso. Deus fala, não vamos parar por aí, não. Deus desafia
olhar para si mesmo e ver se ele está qualificado para sentar-se no julgamento de Deus. De novo, aquela reversa, tudo bem, você é capaz de julgar tudo, Jó? A resposta, logicamente, é não. Versos 6 a 9 de capítulo 40, então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, sente agora os teus lombos. Como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como eu ou ele o faz? Se Jó está qualificado para fazer isto, então ele pode agir como Deus. Mas ele não é capaz, nem você, nem eu. Deus pergunta mais, orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos em oculto. Então, se Jó puder fazer as coisas de Deus, ele reconhecerá que Jó tem o poder de se salvar. Mas a verdade, ele não tem. Como você não tem, eu não tenho poder de me salvar. O verso 14 fala, então também eu a te confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Deus falando. Então, Jó, se você tiver todos esses poderes que eu tenho, então você pode salvar sua própria vida. E Jó está na cinza, lembra? Ele está tudo coberto de chagas e tudo, sofrendo, não tem nada. E Deus está falando, tudo bem, Jó, você tem os poderes, te salva então. Pode? Não pode, não tem jeito. Então Deus se volta para as duas das suas maiores criaturas vivas, o Bemote e o Leviatã. Eu pensei, que animal é esse? Para ajudar Jó a se lembrar de seu lugar no mundo, Deus aponta para duas das criaturas mais poderosas, os gigantes na terra, e o Leviatã no mar. As duas criaturas maiores, um da terra, outro do mar. Esses animais eram incrivelmente poderosos e assustadores de ver. Talvez foi um tipo de dinossauro, nós não sabemos. Eles não eram animais de estimação de ninguém, exceto de Deus. Orgulho e a glória do homem fica muito fraca em comparação à força terrível desses dois animais. Qual mais humilde é o homem na presença de Deus? E esse é o ponto. Nem Jó, nem qualquer outra pessoa tem o direito de criticar a obra de Deus. Os animais, sem sabedoria, mas só poder grande, são muito grandes em comparação do homem. Como é o homem pode questionar a sabedoria de Deus? Será que aquele que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá? Quem acusa a Deus? Responda. Deus fala isso em capítulo 40, verso 2. Chamando a atenção de Jó para o 2 da criação de Deus, Deus então pergunta como Jó, que não se atreveria a enfrentar essas criaturas poderosas,
se ele estaria disposto a ir contra ele. Deus criou tanto Jó quanto o Bemote. E só Deus pode subjugar o Bemote. O homem tem medo de enfrentar o Leviatã. Portanto, como o homem acha que pode encontrar com Deus, ficar contra Deus, o fato de que o Leviatã era uma criatura é incontestável. É, como tal, sobre o controle soberano de Deus. Deus controle os animais. Como é que o homem vai controlar Deus? Deus usa a sua força e o poder para controlar essas criaturas, para ilustrar a Jó, a sua fraqueza e fragilidade diante do Deus poderoso. Deus controla o animal, que Jó não pode. Então, como o petitinho Jó pode controlar o poderoso Deus? E nós? Eu já ouvi pessoas falar assim, tão poderosamente, mandando Deus como ele é moleque. Como? Não pode. Deus está ilustrando isso usando os animais. Deus pede a Jó que considere quão impotente ele é contra até mesmo as criaturas do mar que Deus criou e para compreender a sua posição no universo. Nós somos tão insignificantes em comparação a tudo que Deus criou. Deus mostra a Deus que ele nunca poderia puxar o Leviatã para fora da água com o anzol. E que parece indicar que esse animal poderia ser um tipo de baleia. Eu não sei, já pensou pescar uma baleia com anzol? Seja qual for a sua natureza, o Leviatã é grande e poderoso, o suficiente para estar sujeito apenas ao controle soberano do Senhor. O Leviatã era uma criatura marinha, um peixe, um dragão do mar, um mamífero como uma baleia, um réptil como o crocodilo, não sabemos. Também é provável que o Leviatã, o que quer que fosse agora, esteja extinto. Às vezes fala do mar, do lagoa, lá em Inglaterra, que parece um animal assim, mas nunca ninguém viu de verdade. Talvez ainda existe, eu não sei, mas existir eu sei. Como pode Jó estar diante de Deus em orgulho e arrogância, quando ele não pode sequer ficar diante do rei de todas as crianças, dos animais, o Leviatã? Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Falando Deus do Leviatã. Agora, que Jó se vê e entende Deus, ele não pode fazer nada além de se arrepender. Já pensou? Quando nós chegamos a conhecer Deus de verdade, só resta arrependimento. Agora, em capítulo 42, versos 1 a 6, vamos ler de novo. Jó 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia.
Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Você conhece Deus assim? Eu quero conhecer Deus mais e mais assim. A ira de Deus é contra os teus 3 inimigos de Jó, que em todas as suas tentativas de glorificar Deus, tinha falado falsidade sobre o Senhor Jeová. A ira de Deus é contra os 3 amigos de Jó, em todas as suas tentativas. Então, o Jó é instruído a oferecer sacrifício por eles e fazer intercessão por eles, como costumava fazer para os seus filhos. E Deus, então, restaurou as perdas de Jó 2 vezes, capítulo 42. Olha, é assim que Deus agiu na vida de Jó. E é assim que Deus age nas nossas vidas. O Jó foi dado uma resposta, não o que ele esperava, mas, na verdade, que era mais importante que as respostas para todas as suas perguntas. Então, em um reino que a sabedoria humana não pode alcançar, ele redescobriu a verdade fundamental, que o homem não é Deus. Ele descobriu que o homem pode se contentar em não saber tudo, desde que saiba que Deus sabe tudo. Ele descobriu que o homem pode derramar seu coração diante de Deus, sem se preocupar em como se expressou. Uma mensagem ousada no livro de Jó é que você pode dizer qualquer coisa a Deus. Ele entende o seu coração. Ele entende até a sua atitude de sofrimento quando está passando. Eu lembro quando minha mãe faleceu. Eu pensei que ela faleceu sem ter Cristo como seu Salvador, que indicaria que não ia para o céu, ia para o inferno. E realmente eu estava assado de raiva com Deus. Eu falei com Deus, eu não entendo como o Senhor me chamou para o Brasil para falar de Cristo para um povo que é muito religioso, um povo que procurava o Senhor sem conhecer o Senhor, confiar numa religião, numa igreja, alguma coisa, mas sem conhecer o Senhor Deus como Salvador na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me chamou para lá e deixou minha mãe falecer e ir para o inferno. Eu estava assado. Uma semana mais tarde, no sepultamento da minha mãe, depois meu pai, minha família me ligou, porque eu não podia ir lá, e meu irmão falou, uma vizinha falou comigo que uma semana antes que mamãe faleceu, ela aceitou Cristo como seu Salvador. Ela foi salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi uma tapa na minha cara, Deus falando, olha, eu não sou injusto. Mas Deus também entendia a ansiedade, a tristeza do meu coração. Eu sinto que não me julgou por isso, mas me abençoou, sabendo que minha mãe tinha aceitado Cristo como Salvador. Através da vida de Jó, você pode jogar a sua dor, a sua raiva, a sua dúvida, a sua amargura, o seu sentimento de traição, a sua decepção. Pode jogar tudo isso diante do altar do Senhor Deus.
você pode chegar diante dele. E ele entende o seu coração. E ele estende a mão, querendo salvar a sua alma. Se você não colocou a sua confiança no Senhor ainda. Ele entende. E ele quer te socorrer. Ele quer te ajudar. Ele quer te confortar, como ele fez na vida de Jó. Mas melhor ainda que estejamos prontos para ouvir o Senhor. Quando Jó se humilhou diante de Deus, então Deus o exaltou. Até então, Deus se certificou de que ele permanece humilde. Então, seria exaltado. 1 Pedro 5, versos 5 a 7, falou o seguinte: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Jó foi restaurado quando se humilhou. Em seguida, ele foi capaz de fazer intercessão por seus amigos, que ainda não tinham sido humilhados. O Jó 42, versos 7 a 10, fala o seguinte: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor lhe disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, a Bildade, o suíta, o Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O Jó não procura mais vingança. O grito apaixonado por vingança foi esquecido, pois não importou o que os homens possam dizer, se ele sabe que sua comunhão com Deus foi restaurada. Eu acredito que a maior dádiva que Deus entregou a Jó foi o conhecimento que a comunhão foi restaurada a Jó. Jó sentia que ele estava afastado de Deus. E os seus amigos tentou de convencer Jó que era por causa do pecado, quando não era. Mas o maior presente que Jó recebeu de Deus foi saber que a comunhão foi restaurada. Os amigos do Jó, que tinham pensado como uma lição para Jó, que Jó era o pecador separado de Deus, agora só poderia ser restaurado a Deus se Deus ou se Jó fizesse intercessão
por eles. Hoje, eu tenho duas perguntas. Primeiro, você está em comunhão com Deus? Não através de uma igreja, boas obras, de uma família, nada disso, mas através do Senhor Jesus Cristo. Você está em comunhão com Deus. Tem alguma coisa entre você e Deus, desde que colocou a sua fé em Cristo, que está impedindo comunhão? Como foi entre os amigos de Jó e Deus? Você pode confessar o seu pecado diante de Deus e restaurar aquela comunhão com Deus. Os amigos do Jó, que o tinham pensado como Jó era pecador separado de Deus. Foi eles que eram pecadores separados de Deus e precisavam de reconciliar com Deus. Talvez é a sua situação. Por que as pessoas sofrem? Simplesmente para que o soberano Deus possa mostrar a sua soberania e a sua soberana vontade na vida de cada pessoa. Deus quer se mostrar poderoso na sua vida. Ele quer te salvar, se não for salvo até agora, e Ele quer te cuidar durante a sua caminhada com Deus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela pessoa de Jó e pelos ensinos do livro de Jó. E pedimos que mesmo no sofrimento possamos olhar para o Senhor, não para te perguntar por quê, mas para comungar com o Senhor e deixar o Senhor cuidar das nossas vidas. Abençoe. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Semana que próximo estudo, vamos começar outro estudo. Não de Jó, mas sobre outro tema. Eu peço que volte novamente e veja o que Deus tem para você aprender. E para mim também, eu estou aprendendo tantas coisas da Santa Palavra de Deus. Então, até o próximo e Deus te abençoe.